Pois é isso aí. Então, é porque a correria, sabe? O professor tá numa correria, eu falei pra ele, vamos dar uma ensaiada. Ele falou, não, eu não consigo, não tenho tempo. Tá muito corrido. Vou sair de uma reunião e entrar em outra. E eu sei como é. E é bem desse jeito, né, Elcio? A gente não para, não para. Mas a LGPD é bem isso. Então, assim, ó, vou falar uma coisa pra vocês. Por exemplo, você tem os dados pessoais. Vou dar. E aí, os seus dados pessoais são o seu RG, o seu CPF. Esses dados são os dados pessoais, são os dados de identificação. Depois a gente tem os dados, assim, que você vai falar assim, são os dados que permitem identificar você. O professor entrou de novo, vamos lá. Oi! Que bom! Sejam todos bem-vindos. Ai, ele vai entrar. Ui! Alô? Alô? Oi, gente. Estão me ouvindo agora? Opa! Eu não sei usar esse aplicativo, então por isso que tá tudo meio confuso aqui. Ah, Acho que agora deu certo. agora tá ótimo. Então tá. Desculpa aí a confusão. Fica tranquilo, as E- coisas acontecem sem emoção. não, então foi. Não tinha reparado que isso tinha que ser aqui no Instagram, então que precisava logar, não tinha nem conta no Instagram, né? Eu não sou uma pessoa de rede social. Ai, Aliás, nem se tornem nem me sigam aí, porque eu terminando aqui vou provavelmente remover a conta, então nem me sigam. não, tranquilo. Então, professor Marcos Barreto fica super à vontade, mas eu tô com um público aqui bastante variado. Eu já percebi que tá, tem, tem gente da área de alimentação, da área de saúde. Tem a Márcia Tavares, lembra da Márcia Tavares? Lembro, eu vi alguns nomes conhecidos, viu? O professor Newton aí, Hilton. né? Dona Márcia, oi, Dona Márcia, eu vi Dona Eliette, oi, minha gente, tudo bom? Então, para a gente não perder muito tempo, na verdade o objetivo é a gente falar sobre a LGPD, que virou lei, de fato, né? Foi promulgada e agora está em vigor mesmo. E falar um pouquinho o que é, né? Assim, a ideia é falar um pouco da lei, falar o que é um dado pessoal de fato, e depois também falar um pouco sobre os exemplos, o que está acontecendo. E aí conforme a gente for conversando, vão surgir perguntas. Tem o pessoal de condomínio aí que acabou de entrar. Ah, que bacana, realmente é uma questão interessante, a gente tem se debruçado bastante sobre a questão de condomínio. Então, vou contar algumas coisas aí, né, dessa história. Eu acho que uma das coisas que eu realmente, né, curti dessa história foi que isso é uma mudança cultural super importante, né? A gente não liga muito, né, para os dados da gente, né? Enfim, qualquer lugar que perguntam CPF a gente fala, pergunta RG a gente fala, a gente nem se preocupa com o fato de que se isso é ou não relevante, importante. Então, eu acho que a primeira coisa que é interessante é a gente perceber uma revolução cultural que começa a acontecer nesse nosso tempo, né? Sempre legal você perceber, né, as mudanças que o mundo está sofrendo à sua volta, né? Então, a gente que viveu, sei lá, né, a revolução dos costumes do meio ambiente, a gente que fumava na sala de aula, né, e fumava no avião, enfim, a gente que apagava cigarro no chão, enfim, a gente tinha
hábitos que culturalmente a gente foi precisando se adaptar para, né, para uma nova exigência, né? A gente respeita muito mais diversidade do que a gente respeitava no passado. E então essas mudanças são incríveis de assistir na sociedade, né? E sei lá, a gente viu elas acontecendo, né? A própria revolução da qualidade a gente viu acontecendo, enfim. E o respeito ao tratamento, né, ao respeito aos dados pessoais é parte disso, né, que no final do dia é você se entender ou reentender a sua privacidade, né? A gente deixa a privacidade da gente ser invadida, né, frequentemente de muitas formas, e claro que se alguém falar, vou invadir a sua privacidade, a gente diz que não, né? Mas no fato é que a gente, né, deixa isso acontecer todo dia, né? E isso é meio pervasivo, sabe? Acontecendo sem a gente nem perceber muito isso, né? E então essa questão é uma questão que é bastante bacana, assim, culturalmente. Certamente daqui a 20 anos os sociólogos vão escrever muito sobre essa época, né, sobre esses anos, não só sobre o Covid, mas sobretudo com o início dessa revolução. E são revoluções que são relativamente rápidas, né? Então, se a gente lembrar, a gente teve a Eco 92 no Brasil como um grande marco nessa questão do meio ambiente. E, cara, não tem nem 20 anos que isso aconteceu. E hoje a gente tem essa questão a questão da consciência ambiental bastante melhor estabelecida, né? Não vou dizer que todo mundo concorda com ela, mas é certamente bastante melhor estabelecida. Então, acho que essa é a primeira coisa que é super bacana, assim, né, da gente refletir. A gente está num momento de transformação. Do ponto de vista prático, a gente está entendendo o que é essa transformação, né? Então, do mesmo jeito que quando a gente começou com essa história de meio ambiente, a gente pensava, não pode cortar nenhuma árvore, e aos poucos a gente vai entendendo que não, eu preciso ter aí um equilíbrio entre a exploração econômica e, né, cortar árvores. Tem árvores que eu realmente não posso cortar. E então tem aí uma discussão, e a gente vai ter aí na próxima década, certamente, muita discussão para aprender, enquanto mundo, quais são os limites que a gente vai aceitar, ou que a gente vai achar que são inadequados. Então, eu né, faço muito esse paralelo, porque é sempre bom a gente olhar outras revoluções para entender qual é o momento em que a gente está e como isso vai acontecer daqui para diante, né? Que no final do dia, acho que até o motivo aqui da conversa é a gente se entender no futuro. Então, falando um pouco, né, da lei, mais assim, para, né, falar, deixar um pouco mais claro, a ideia da lei é que, né, o titular do dado, ou seja, aquele que é dono do dado pessoal, ele decida o que pode e o que não pode ser feito com o dado dele. Essa é a primeira ideia central da lei. Então, o titular somos cada um de nós, né? Então, os titulares são as pessoas físicas, e essa é uma questão importante. Então, a lei não protege CNPJ, não protege dados de empresas, só protege dados de pessoas físicas. E que são, né, chamadas nesse contexto de titulares. E a pessoa para quem, né, a gente dá os nossos dados pessoais deve tratar essas informações como se fossem joias, no sentido, né, assim, como se você, tipo, guardasse joias num banco, e aí o banco até recebe aquilo, mas ele precisa cuidar com muito cuidado, né? Ele não pode, tipo, deixar ser roubado, não pode ficar contando para todo mundo, né, que ele está guardando as suas joias, enfim. É, então, esses caras que recebem os nossos dados são os controladores. E aí, quem está recebendo esse dado, você falou do condomínio, sim, o pessoal de condomínio está recebendo esse dado pessoal ali na portaria. Será que ele precisa mesmo desse dado? O pessoal da farmácia está pedindo, né? Qual o CPF, né? É, e então várias dessas questões, né, precisam ser um pouco repensadas
como estratégias para ver se vale a pena é, você efetivamente guardar isso. Não é que seja não é que a lei proíba, gente, é uma questão importante, né? Então, a lei ela permite que os tratamentos sejam realizados em uma série de situações, na verdade são 10 situações, né, que a lei prevê, que cobrem, né, muito do que acontece no dia a dia, mas não cobre algumas coisas, do tipo, né, aquela coisa que aconteceu com Cambridge Analytica no ano passado, ou no ano anterior, já não lembro, né? Grande exemplo. Oi? É um grande exemplo, né? É um Isso. parte da história. O porquê de tudo Tá, isso. esse é o espírito do que não fazer, né? Outra coisa que está acontecendo aí o tempo todo, né, é que você se aposenta no dia seguinte, tem 30 empresas aí te ligando para fazer um crédito consignado. Essa é outra coisa que não pode acontecer também, né? Então, essas empresas, elas, né, não podem vender o seu cadastro dessa forma que tem, não pode vender simplesmente o seu cadastro, né? E não, pelo menos, né, a empresa de previdência, né, como tem acontecido recentemente, né. Tem E, mas, né, a lei não impede negócios, né, a gente teve outro dia até uma discussão bastante bacana no contexto de empreendedorismo, né, no contexto de startups, para tentar entender o quanto a lei impede coisas de inteligência artificial, que precisam de muitos dados, por exemplo, né? E, e a compreensão, né, que ficou estabelecida com todos é justamente que não é que impede, né? Precisa só tomar alguns cuidados do tipo, né? Você não pode usar os dados da pessoa para tomar decisões que desfavoreçam essa pessoa, como, por exemplo, negar crédito para ela com base em informações que ela não te deu, é, ou que ela não te deu autorização para isso. Então, você pegou um cadastro, né, em algum canto e você, né, tem uma decisão desse tipo de discriminatória, né, em relação à pessoa. Então, isso é algo que não pode acontecer. Mas, né, a lei, os três motivos, né, as três razões assim, para fazer tratamento que a lei, né, preconiza, né, as três que as pessoas mais têm usado, né, são justamente o consentimento, ou seja, você é, é livre, é dono dos seus dados para fazer o que você quiser, então você pode dar o consentimento para a empresa, né, usar os dados, e só que você precisa saber o que ela vai fazer com esses dados, né? Você não vai dar não vale cheque em branco, né? A empresa então tem que dizer claramente o que ela vai fazer com seus dados. O segundo é uma categoria que é chamada de legítimo interesse, então que cobre, né, frequentemente as ações de marketing. Então, eu posso mandar um e-mail, por exemplo, para você, que é cliente, né, da minha loja, falando de algum produto da minha loja. Isso é ok, né? Por quê? Porque há aí um legítimo interesse do controlador, né, ou seja, meu como dono da loja, é, de te ofertar alguma coisa, e ainda que você não tenha me dado o consentimento explícito para isso, né, eu posso arguir por legítimo interesse no sentido de que o que eu vou te oferecer, que é, por exemplo, uma roupa, é algo que pode te interessar porque você já comprou roupas comigo, né? Então é algo que não é tipo errado, né? Eu te oferecer porque, né? Eu tenho um motivo para te oferecer. Você já comprou comigo, eu vou te oferecer, né? De novo uma outra roupa. Então, boa parte das ações de marketing, elas acabam suportadas por essa hipótese que a lei, né, entende que é a do legítimo interesse. E a terceira razão é exatamente na execução de um contrato, né? Então, há aí um contrato entre as duas partes e esse contrato, né, prevê um certo número de tratamentos, né? E o cara que está te contratando, ele tem o direito de usar esses dados, né? Então, ok, né? Esse contrato, ele
passa para você, ou te permite, né, te permite trabalhar, enfim, com esses dados, né? Então, existem mais outras 7, que eu vou fazer, são 10, né, mas as outras são menos relevantes, assim, no dia a dia da gente. Não sei se as pessoas que estão aí têm algum ponto que Entendi. gostariam de discutir, né? Então, eu estou conseguindo ler aqui no chat, né? Então, a gente pode, se alguém mandar alguma pergunta aí, possa também responder. Mas talvez Marta, acho que tem alguma pergunta. Marta, não estou te Pode ouvindo. responder. Então, Agora, não está me ouvindo? Voltou. Agora, Barreto, conta uma coisa para mim. Existe a lei, e eu sei que, por exemplo, uma empresa ela tem que se adequar à legislação, ela tem que se adequar internamente, né? E aí até eu brinquei aquela hora que a gente, como engenheiro, a gente tem como agir dentro das empresas, porque a gente sabe o que a empresa tem que fazer, apesar de não sermos advogados, né? Mas existe todo um arcabouço de trabalho, assim, de questões que a gente pode analisar dentro de uma empresa, né? Pincelando assim por alto, e sobre, por exemplo, a questão da multa, que eu sei que acho que ficou para o ano que vem. isso. Uhum. Então, o, a questão da LGPD, ela até faz uma outra relação, né, histórica com a questão da CLT, né? Então, todo mundo tem um certo nível, né, ainda que não muito grande, né, mas tem um certo nível de conhecimento da CLT. E esse conhecimento começa do ponto de vista pessoal, né, ou seja, puxa, eu vou, né, arrumar emprego, eu vou ser funcionário, então eu quero saber quais são, né, os meus direitos, os meus deveres, e ele acaba indo para a empresa na atividade de praticamente todos os colaboradores da empresa no dia a dia, porque a CLT traça aí, né, delimita, né, um certo conjunto de conceitos que a gente, no final de contas, né, estão hoje em dia tão incorporado, né, na gente, que talvez a gente nem preste tanta atenção assim o quanto direitos, né? E que são diferentes em cada país, né? E isso a gente já incorporou esse conceito. Então, a gente fala de férias, por exemplo, tem direito a férias, né? É, cara, em muitos países do mundo, né, nem tem uma CLT, né? E pior, né? Nem tem férias também, né? Então, tudo isso pode ser acordo, né? Nos Estados Unidos é assim, né? Então, mas todo mundo tem esse certo nível de conhecimento. Então, a expectativa minha, pelo menos, né, é que entendendo isso enquanto movimento social, a gente vai ter essa coisa estabelecida também, né? Ou seja, todo mundo vai ter uma visão do que pode, do que não pode, né? Que é uma visão que se cria a partir do hábito, e ela vai para o dia a dia das empresas também, né? Então, quando a gente está numa empresa e a gente está ali como gestor, a gente sabe que as pessoas têm férias, mantendo aí o exemplo, né? Então a gente já quando você vai tirar férias, etc., a gente já se meio que se organiza para isso acontecer, né? Dentro da empresa. A gente evita, sei lá, ter entregas de projeto em janeiro, porque sabe que muita gente tira férias, né? Em janeiro, então a gente, né, quando está gerindo aí um projeto, a gente vai tentar não ter a entrega final do projeto em janeiro, porque vai dar ruim, provavelmente, né? As pessoas não vão poder tirar férias, ou o projeto vai ficar prejudicado, ou as pessoas vão ficar irritadas, né? Então, e a mesma coisa vai acontecer, eu acredito, né, com a LGPD, né, que é isso, ou seja, a gente vai aprendendo. Especificamente em relação às multas, a gente já tem multas acontecendo hoje. Por quê? Porque a LGPD, na realidade, ela complementa ou ela detalha, ela permite que a gente seja mais preciso na execução
de um conceito que já está estabelecido no Marco Civil da Internet, já tem alguns elementos no Código de Defesa do Consumidor, né, CDC, e até na própria Constituição. Então, a gente já tem algumas condenações acontecendo. Recentemente, a gente teve uma construtora sendo condenada a partir da reclamação de uma pessoa que comprou um apartamento começou a ser contactado por gente oferecendo eletrodoméstico, oferecendo cozinha, etc., né? E essa pessoa entrou, né, com uma ação, né, arguindo, né, usando a própria LGPD, mas arguindo por artigos do Marco Civil, né? E foi o que aconteceu, né? Acabou condenada, né? Ok, a multa ainda não foi grande, foram só R$ 10.000, mas enfim, né? Essas coisas começam né, 10 mil aqui, 10 mil ali, né? O dinheiro vai indo embora. Porque ela, Então, desculpa lhe interromper, mas a multa pode chegar a 50 milhões, é o máximo, né? O teto. isso, né? Na LGPD, sim, pode chegar por ocorrência, né? Então, se você tiver alguma ocorrência que afete, sei lá, 10 pessoas, você vai ter 500 milhões de multa, né? Então, a multa é por ocorrência, né? 2% do faturamento ou até 50 milhões por ocorrência. Então, assim, o valor pode ser infinito, né? O valor não está limitado nos 50 milhões. Então, tudo isso traz aí, né, elementos novos para a gente aprender. Mas o fato é que mesmo que a multa clara pela LGPD só aconteça a partir de agosto do ano que vem, nesse momento a gente já tem multas sendo aplicadas usando argumentos que estão na LGPD, mas sobretudo usando argumentos que estão nesses outros instrumentos legais, né, que já existem há muito tempo. Por que ninguém nunca tinha entrado com uma ação? Não, as pessoas já usaram, já tinham usado, né, o Marco Civil da Internet, né, então isso já estava acontecendo, né? Sem dúvida. Então, a gente já tem, isso eu tô falando de Brasil, né? A gente já tem várias acontecendo aí. Tá, professor Barreto, conta uma coisa para mim, como que está isso em relação à Europa, Estados Unidos, China? Assim, brevemente, eu tenho aqui umas outras perguntas e já tem perguntas também. Então, a gente tem na Europa, né, a GDPR, né, que é a lei europeia, ela tem elementos de similaridade e elementos de diferença importantes em relação ao LGPD. Então, o fato de uma empresa internacional estar compliant com a GDPR, né, não habilita ela no Brasil, né, a estar compliant com a LGPD, porque tem efetivamente elementos, né, que são diferentes, né? Então é preciso um processo aí local. Uma das questões, né, importantes que tanto uma quanto a outra, e no resto do mundo, a gente tem legislações mais espalhadas, né? Então, nos Estados Unidos, o normal é você ter uma legislação estadual. Então, vários dos estados americanos, incluindo até a Califórnia, têm legislações super recentes também, né, específicas, mas, né, vários estados americanos não têm. Se a gente vem aqui, né, para o Cone Sul, a gente tem um conjunto regulatório na Argentina que é bastante confuso. São umas 8 ou 9 leis diferentes, então não tem uma LGPD, uma única lei que reúna tudo, né? Então, assim, é bem confuso, né, a situação, né, ainda não organizar. Mas é uma coisa que vai acontecendo, né? Por quê? Porque a partir da GDPR, então a partir do mercado comum europeu, a GDPR ela demanda que haja uma legislação equivalente nacional. Então, ou seja,
para as empresas continuarem a fazer negócio com a Europa, vai ser necessário que elas, né, tenham, né, ou atendam leis nacionais. E há uma previsão na GDPR até para um subterfúgio, né, de usar um contrato específico entre as duas empresas. Então, em algumas situações isso até está funcionando, mas é uma das questões assim importantes que devem acontecer nos próximos tempos, é a gente tender a um acordos internacionais de tráfego de dados, né? Porque no final de contas você captura um dado no Brasil e leva, né, para fora, né, para alguma empresa externa, né? Então isso pode acontecer. E E, então então você tem uma situação na China, não tem nada, obviamente, que a China é outra conversa, né? Mas, né, mas realmente é uma coisa que começa a acontecer, né? E a partir então dessa desse movimento que a GDPR assim tornou mais forte. é, professor, tem uma pergunta do Amauri. O Amauri é um empresário da área de sistemas de alimentação, cozinhas profissionais. É possível fazer seguro? Sim, sim. Algumas operadoras de seguro no Brasil já estão operando essa situação. Então, é possível sim. Até o número que me mostraram era até um valor, particularmente para B2B, né, que é provavelmente aí o ramo do Amaury, um valor relativamente baixo até, né, porque empresas como a do Amaury têm poucos dados pessoais, são basicamente os dados dos funcionários, né, e alguns dados, né, de quem assina contratos, né, das empresas para quem ele vende. Então, é uma situação em que, né, a exposição é relativamente baixa e, portanto, o seguro acaba tendo valores assim bastante baixos. Alguém perguntou sobre o livro É, anteriormente, né? Então, a gente desenhou uma metodologia de adequação que está centrada na visão de sistemas de gestão, né? Sistemas de gestão não é software, né? Ou não é necessariamente software, mas é aquela visão ISO 9000, né? De que a gente tem que montar um sistema de garantia da qualidade. Aqui é um sistema de garantia, né, da proteção da privacidade de dados, né? E por quê? Porque se a gente não tiver alguma coisa sistemática, e aí pegando carona em algo que Marta falou há pouco, isso é um engenheiro, né, pensando assim, poxa, se eu ter que garantir isso para sempre, e não é um projeto que, né, tem começo, meio e fim, como sempre ensinou o professor Newton, mas uma coisa que tem que acontecer todo dia e para sempre, né? Então, é preciso que a gente tenha alguma coisa que garanta isso. E a única coisa que garante, dado que a gente aprendeu, né, é montar um sistema de gestão, estilo sistema de gestão da qualidade, né? Então, tem lá, né, controles, tem auditorias, né, periódicas, enfim, aquela história toda que a gente aprendeu a trabalhar. Então, a metodologia que a gente desenvolveu está centrada nessa ideia, então, uma aplicação, né, da visão de sistemas de gestão, no caso, a cibersegurança, na realidade, a gente desenvolveu dentro de um escopo bem mais amplo, a gente percorreu aí, durante quase 2 anos, um extenso regulatório, desde o Bacen, CVM, PCI, coisas tipo NIST, CIS, enfim, frameworks de cibersegurança e, claro, né, a LGPD. Então, a gente percorreu mais de 1.400 controles nessa jornada, ou seja, a gente analisou, discutiu, reduzimos esses 1.400 para 200 e poucos, né, ou seja, juntando, porque várias dessas visões, né, são complementares, mas são também semelhantes, né, em alguns sentidos, e para a LGPD, particularmente, a gente
entende que 32 controles só bastam para atender a LGPD. Então, né, a gente saiu do universo de 1.400 e nesse pedacinho LGPD a gente tem 32 controles. Então, o que o livro fala, né, é sobre isso, né, que é essa visão de aplicar um sistema de gestão, né, e quais são os controles, né, que precisam ser instalados. Claro que, né, no melhor estilo ISO, a gente não especifica como o controle deve ser implementado, a gente especifica o objetivo do controle, né? Não, não como ele deve ser implementado, por exemplo, né, um exemplo bem simples. No RH, a gente tem um monte de papel, a gente tem todos os atestados, né, dos funcionários, tem cópia de documento e, frequentemente, cópia em papel mesmo, né, ainda, né? E a gente precisa guardar isso por 35 anos, pelo menos, né, que é o prazo de retenção aí do RH. Então, a LGPD exige que a gente controle o acesso, né, ou seja, quem está olhando os dados. Bacana. Como é que a gente pode fazer isso dentro do contexto do RH? Se você é uma empresa pequena, você possivelmente vai botar uma chave no armário e vai controlar o uso dessa chave. E tá bom, né? É um jeito de você implementar o controle, né? Que é a lei exige que haja um controle do acesso, beleza? Como implementá-lo, né? Você vai entender qual é o risco né, dessa exposição e aí vai implementar coisas distintas. Então, botar um cadeado no armário, né, já é uma implementação inicial, né? E, claro, controlar o acesso à chave, né? Aí, como você vai controlar o acesso à chave? Poxa, eu vou ter aqui um caderninho, né, onde eu vou anotar o acesso à chave, né? Ok. Ah, não, eu vou botar os dados, os atestados num cofre. Tá bom, né? É, um jeito, um outro jeito. Então, aí a gente tem, né, aquela coisa que é clássica para a gente, né, que é esse equilíbrio do risco, né? Então, a gente vai investir mais ou menos dependendo da percepção que a gente tem do risco. Enfim, né, e puxando aí, né, para algo que Marta trouxe no começo, a gente vai fazer o que a gente sabe fazer, que é montar um sistema de gestão, analisar o risco né, e aplicar uma ação, né, que mitiga o risco dentro, né, do nível que a gente achar adequado. Exatamente. Professor Marcos, tem também a NPD, né? Isso, então, a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é uma coisa muito engraçada, né? Engraçada por quê? Porque ela é um apêndice da Presidência da República, então ela não é uma agência. Muitas pessoas, né, ao ver a sigla, né, ANPD, imagina que é uma agência, mas não é. É uma autoridade, né, uma área de autoridade. É, ela é do ponto de vista, né, assim, da estruturação, né, do poder público, ela é quase que uma excrescência, porque ela está pendurada na presidência da República, ela tem, né, um poder normativo e ela tem poder de polícia, ela pode entrar na sua empresa e gerar uma investigação. Então, é um negócio que é assim meio estranho, né, dentro né, enfim, da tradição do poder público, né? A gente até entende as razões para isso, né? Não vou criar uma nova agência, porque uma nova agência são, né, novas despesas e eu estou aí impedido de ter novas despesas por conta do teto, enfim, né? Tem todo um contexto aqui, eu não vou encher a paciência de vocês com isso, né? Mas o fato é que é um negócio meio engraçado, né? E nesse sentido, né, ela tem um poder de polícia, ela tem um poder de fiscalização e de punição. E então ela vai fazer sim auditoria dentro da sua empresa, porque ela tem, né, mandato para isso. Então por isso que a gente, né, estava ansioso para saber quem ia ser indicado para a NPD, para poder aí sentir um pouco qual que era
né, o estilo, né, de autoridade que se tá imaginando nesse momento inicial, né? E foram indicados 3 militares e duas advogadas, enfim, que estão aí com as suas empresas, né? Então, esses são, né, os 5 indicados para a NPD. Não vou aqui fazer comentários sobre, né, essa indicação, mas assim, só vou dizer que não estava dentro dos sonhos da maior parte, né, das pessoas enfim, estão conectadas aí nessa questão, né? Sem dúvida. Não, eu acho, olha, eu tô adorando. Eu acho que assunto não falta. Eu tô com medo aqui do horário, que eu acho que a gente já tá meio que no limite. Mas acho que a gente pode começar um encerramento e eu acho que seria interessante a gente pensar que tem também aquele cargo, né, o DPO, que agora as empresas para atuarem em cima disso, que é o encarregado, né, isso Uhum, que a gente entende que isso pode ser através até de uma consultoria, né? E eu acho que isso a universidade e esse trabalho a gente fazia, né? Quando eu estava na fundação, que era justamente unir o que a universidade tem que fornece de serviço, de projeto, de conhecimento para a sociedade, tanto a pública quanto a privada, né? Que a gente uhum, atuar em cima disso e nesse caso da LGPD é muito interessante porque eu entendo que a gente pode atuar em qualquer setor da economia, né? É o que eu estava comentando um pouquinho antes de você entrar. Tipo, uma igreja, uma padaria, uma farmácia, uma escola, um hospital, o metrô de São Paulo, que eu sei que parece que já teve alguma multa, já teve alguma coisa acontecendo. Então, assim, o Porto, né? Eu acabei de fazer um trabalho agora para o Porto assim, participei de uma hackathon, né? Foi muito interessante. uhum. Você acaba expondo os seus dados, né? Eu sou uma pessoa que não gosto muito de me expor, mas acabei que nessa seletiva aí de inovação, você tem lá e o pessoal publica. Claro, eu assinei um termo, pode divulgar sua imagem e tal, mas todas essas questões estão expostas aí, né? E eu acho muito interessante a lei nesse sentido. E aí, para finalizar, é bem isso, né? O que a gente pode fazer? Porque a gente pode atuar tanto na pequena, na média, na grande empresa, qualquer setor, né? Para realmente fazer esse trabalho de gestão como um todo, né? Porque a gente consegue enxergar, consegue ter a visão do mapeamento de processos e fluxos dentro da empresa. Então, eu acho que isso é bastante interessante. Com certeza, com certeza. Então, enfim, a lei é para todos, né? Então, se você é uma empresa do eu sozinho, né? Você é uma empresa com, sei lá, 50 mil funcionários, a lei é para você e para o outro também, né? Então, claro que a gente tem essa expectativa, né? Que haverá uma certa proporcionalidade no trato, né, das diferenças, mas, claro, é uma expectativa, todos precisam atender à lei, né? Não é porque você é uma empresa pequena que você não vai dar férias, né? Usando de novo, né, o paralelo aí, né, com a CLT, né? Não é porque você é uma empresa pequena que você não vai dar férias ou vai deixar de pagar o 13º para o seu funcionário. Então, todos têm que respeitar, né? Mas tem aquelas coisas que, né, sei lá, se você tem 2 funcionários, você não precisa ter creche. Então, né, então, tem coisas que a empresa maior acaba sendo exigida, né, que a menor não é. Mas, de toda forma, para a atuação das pessoas, né, sem dúvida, né, uma oportunidade adicional, tanto como encarregado, né, que é o nome que a lei brasileira, o DPO é uma expressão que aparece na GDPR, e a lei brasileira usa a expressão encarregado, até meio engraçado, né? Engraçada na nossa tradição, né? Mas é o nome que a lei usa, né? O encarregado e o DPO são um pouco diferentes, eles têm lá as suas diferenças, né? Mas, né, ok, vamos usar, né, uma expressão
né, que pelo menos, né, não deixa dúvida sobre o que a gente está falando, né? Fala encarregado, a gente não sabe se é o cara, só o cara responsável, né? Não entende aí o nome, né? O cargo como um todo, só usando a palavra encarregado, né? Que realmente é uma palavra que tem um sentido, um primeiro sentido no estrito senso, né? E mas é sem dúvida uma oportunidade grande e, né, parte disso que a gente, né, trouxe, né, nessa visão, que é justamente é, usar uma visão de sistema de gestão, usar uma visão de mapeamento de processos, uma visão de mapeamento de informações baseado, né, no caso da gente, a gente usa modelos BPMN para representar, enfim, a gente pega aquelas coisas que a gente sabe fazer, né? E aplica porque no final do dia é isso que a gente precisa fazer mesmo. É o único jeito da gente garantir uma mudança perene é usando um sistema de gestão. A gente, né, o mundo não inventou nada diferente disso ainda, né? Melhor. Então, né? E essa é claro, né? Uma coisa que é muito normal, né? Para a gente que vem da engenharia e muito estranha, né? Para quem vem de outras áreas. Sem dúvida. Ai, professor Marcos Barreto, muito obrigada. Eu espero que todos tenham gostado e se tiverem mais perguntas, depois o pessoal me conhece, que está aí, eu estou à disposição. E depois a gente pode continuar, eventualmente, mais para frente, a gente continua em contato. E eu acho que é fantástico é gestão, né? E adequar a uma legislação nova, quebrar paradigma e atuar aí, trabalho não falta, né? E a gente enxerga dessa forma. Quer encerrar e dizer algumas coisas? Tem alguma coisa que que a gente deixou de pincelar, talvez? Não, o assunto é bem amplo, né? E tem muita coisa para compreender ainda, né? Então, né, não sei como ficam as imagens nos condomínios, né? Como é que fica, enfim, tem muita coisa para a gente compreender. Mas a gente, enfim, acho que o movimento vai na direção certa, né? Da gente começar a cuidar dessa coisa que, de uma forma um pouco mais, digamos, pensada, né? Nessa coisa que é a privacidade da gente. Então, é a hora, né, justamente da gente se preocupar com isso. E é muito bacana assistir isso acontecendo no nosso tempo, ou seja, cada um de nós é responsável por fazer essa mudança, né? Então, eu acho isso muito incrível, assim, participar de uma mudança cultural. A gente, né, que tem, né, um pouco já algumas décadas, né, a gente já participou de algumas mudanças culturais, né, e essa é definitivamente mais uma, né, e é muito bacana. Sem Então, um abraço, super obrigado pelo convite, né, estou à disposição para a gente marcar outras conversas. Obrigado aí por quem está aí nos ouvindo e nos assistindo e, né, bom final de semana a todos. Vai chover, infelizmente vai chover, mas enfim, né? É bom, final de semana é sempre bom e bom feriado, né? Final de É, segunda-feira é feriado. bom feriado para você também, professor. Grande abraço. Valeu, beijo grande. Tchau, tchau. Bom final de tarde. Tchau. Tchau.